Primeira fase do modernismo. O modernismo brasileiro foi um movimento artístico, cultural, político e social. A primeira fase, o modernismo, se inicia no Brasil com as Semanas de Arte Moderna em 1922 e a primeira fase vai até 1930. É uma fase de destruição ou heróica, devido ao seu aspecto inovador, pois seus membros foram os primeiros a abrir a revolução artístico-social no Brasil, que era chamada aí a renovação de paradigmas. A primeira fase aconteceu no fim da República Velha, que foi de 1889 a 1930. Suas características: nacionalismo crítico e ufanista, valorização do cotidiano, resgate das raízes culturais brasileiras, críticas à realidade brasileira, renovação da linguagem, oposição ao parnasianismo e ao academicismo, o parnasianismo por conta da forma com relação à métrica, com relação à rima, experimentações estéticas, renovações artísticas, havia ironia, sarcasmo, humor e irreverência, caráter anárquico e destruidor, uso de versos livres, que são versos sem preocupação com a métrica, e versos brancos, aqueles que não têm rima. Revistas fundadas para difundir as propostas modernistas. A primeira delas foi Klaxon. Foi lançada em 15 de maio de 1922 em São Paulo. Klaxon, esse nome é derivado do termo usado para designar a buzina externa dos automóveis. É como se a modernidade estivesse pedindo passagem. A próxima revista foi a Estética, lançada no Rio de Janeiro em 1924. A revista foi lançada em Belo Horizonte em 1925. Terra Roxa e Outras Terras, em São Paulo, em 1927. E a revista de Antropofagia, em 1928. E essa revista foi porta-voz do movimento antropofágico, fundado por Oswald de Andrade. Manifestos e movimentos da primeira fase modernista. O Manifesto da Poesia Pau-Brasil foi lançado por Oswald de Andrade no dia 18 de março de 1924. Defendia a poesia brasileira de exportação, levar nossa cultura, nossa história para o mundo. Tinha aí a poesia também primitivista, aquela volta ao passado, volta às origens. Havia uma renovação crítica do passado histórico e cultural, e os principais nomes: Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Raul Bopp, Alcântara Machado e Tarsila do Amaral. A capa de algumas dessas revistas, Klaxon, Terra Roxa e Outras Terras, a revista de Antropofagia, Estética e a Revista. Movimento Verde Amarelismo, lançado em 1926. Os principais nomes: Menotti Del Picchia, Plínio Salgado, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo. Havia aí uma postura nacionalista, mas um nacionalismo crítico, que mostrava um Brasil grandioso, pois havia aí o patriotismo em excesso. Se repudiava tudo que fosse cultura estrangeira. Em 1927, o movimento Verde Amarelismo se torna a Escola da Anta. E os símbolos que foram escolhidos como símbolos nacionais, a anta e o índio tupi. Movimento Antropofágico. Foi lançado em janeiro de 1928 por Oswald de Andrade. E a inspiração para a criação desse movimento foi o quadro Abaporu. Na época, Tarsila do Amaral era casada com Oswald, e ele, ao receber o presente, como presente de aniversário, ele fala que o nome do quadro seria Abaporu, que em tupi significa homem que come, seria homem que come gente. E esse movimento defendia aí um primitivismo crítico, era a devoração simbólica da cultura estrangeira. A deglutição aí da cultura estrangeira, que era incorporando-a na realidade brasileira, para dar origem a uma nova cultura transformada, moderna e representativa. Era engolir a cultura estrangeira
para daí tirar algo diferente, algo novo, algo adaptado à nossa realidade. Não era para copiar nem imitar. E a inspiração foi o quadro aí Abaporu. Os principais nomes da primeira fase foram Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Alcântara Machado, Menotti de Delpicchia, Guilherme de Almeida, Ronald de Carvalho e Raul Bob. Nós temos a imagem de Oswald, de Mário de Andrade, de Manuel Bandeira e de Tarsila do Amaral, a grande pintora Tarsila do Amaral.